Você já sabe como montar a sua carteira de independência financeira e aposentadoria? Se você ainda tem dúvidas, esse vídeo é para você. Antes de mais nada, vamos entender por que é importante você ter uma carteira focada no longo prazo para o seu futuro. Você já deve saber que o INSS não vai ser suficiente. Mesmo que você receba o teto, que são 6 mil e tantos reais, pode ser que para o seu padrão de vida esse valor não seja o ideal. E é muito difícil a gente receber o teto. Eu tenho encontrado muitas pessoas nos meus atendimentos que se surpreendem quando estão chegando próximo da aposentadoria com o valor que vão receber. É uma queda drástica no padrão de vida, então você precisa sim fazer um complemento. De cada 3 aposentados no Brasil, 1 ganha um salário mínimo. Imagino eu que você deve perceber que esse valor não serve para que a pessoa realmente viva bem, continue tendo qualidade de vida, viajando, aproveitando essa idade que a gente tanto espera, né? Então é por isso que você precisa fazer esse investimento já focado no seu futuro. Quando a gente fala sobre independência financeira, aposentadoria, pense que seja algo mais ou menos assim. A independência financeira é quando você quer ter aquela sensação de que o seu patrimônio já banca o seu custo de vida, né? Então você só vai passar a trabalhar se você realmente quiser, por tesão, porque você gosta, e não mais por sobrevivência, para pagar boleto, enfim. Só que muitas pessoas, de repente, têm um momento onde querem ter esse desejo diferente. Tem gente que quer mais cedo, eu tenho clientes que querem aos 40 anos de idade ter essa sensação. Outros querem aos 50, outros aos 60, enfim, cada pessoa vai ter a sua idade. Essa aposentadoria mais precoce, vamos dizer assim, ela é mais desafiadora, porque você vai ter que acumular um patrimônio em menos tempo, mas também é super possível e é a meta de muita gente. Agora, se de repente você não tem esse desejo de fazer isso mais cedo, pelo menos para fazer um complemento da sua aposentadoria, é legal sim você ter um plano B. Qual é a sua principal meta nessa carteira? Superar a inflação. Esse dinheiro vai ser usado daqui 10, 20, 30 anos, depende da data que você vai querer usufruir desse patrimônio. E por isso ele precisa estar protegido em relação à inflação e te entregando juros reais acima da inflação. Então hoje, por exemplo, quando esse vídeo está sendo gravado, a nossa inflação está em média de 10%. Se você tiver uma carteira que ao ano renda 13, 14, 15%, então você protegeu da inflação e está com um ganho real de 3, 4, 5% de juros. Aí realmente o seu dinheiro está crescendo. Essa deve ser a sua maior preocupação com essa carteira. Então eu vou te contar agora alguns investimentos que você pode utilizar para compor essa estratégia. Não necessariamente você precisa utilizar um só. O primeiro deles é você utilizar bons produtos de renda fixa, já pensando nisso que eu acabei de te falar, que superem a inflação, que te entreguem juros reais. Normalmente você vai encontrar esses investimentos e vai estar escrito assim: IPCA mais alguma coisa, IPCA mais 2%, IPCA mais 4%, IPCA mais 7%, enfim. Isso significa que ele vai acompanhar o índice de inflação IPCA e vai te entregar esses juros reais. No Tesouro você encontra investimentos assim, você encontra bons CDBs com essa característica também, onde você empresta o seu dinheiro para os bancos e várias outras modalidades que, se você for pesquisando, você consegue encontrar. Mas eu diria também que quem gosta de repente aproveitar momentos bacanas do mercado para investir um pouco mais em ativos de risco, como renda variável, também é legal deixar uma renda fixa com um pouco mais de liquidez, que você consiga sacar a qualquer momento. E normalmente ela vai render a Selic, o CDI, enfim. Ali a gente chama de reserva de oportunidade. Para quem gosta de ter esse dinheiro em mãos, eu acho bacana fazer uma reserva paralela, porque senão vocês acabam usando a reserva de emergência para esse tipo de coisa. E se tem, né, uma coisa que a gente já conversou aqui, é que imprevistos não tem hora para acontecer. Aí você, bonitona, bonitão, usou sua reserva de emergência para uma oportunidade e aí vem uma emergência de fato. Né? Não quero que isso aconteça com você, então se você gosta disso, mesmo na sua carteira de longo prazo, tenha uma parte com alta liquidez. Outro item legal de vocês colocarem na carteira é algo relacionado a câmbio. Sim, porque de repente, se você
proteger um pouco o seu patrimônio em relação a moedas mais fortes que o real, você vai ter uma estrutura um pouco mais forte quando oscilações, tanto dentro de casa, né, gente, que o Brasil é essa caixinha de surpresa o tempo todo, quanto até coisas que estão acontecendo aí no mundo e que afetam também a nossa economia. Você pode, por exemplo, utilizar fundos cambiais, que são fundos que acompanham moedas. Os mais comuns aí acompanham o dólar americano, mas você pode encontrar outras oportunidades também. Na renda variável, você pode utilizar o ETF IVVB11, né, que vai acompanhar a bolsa americana, por exemplo. Tem outros ETFs que acompanham o mercado chinês, o mercado europeu, então você pode até fazer uma mescla ali e conseguir diversificar um pouco. Alguns fundos de investimento já vão te trazer isso, e aí você não vai precisar fazer coisas ativamente, você só participa ali do fundo e tá tudo bem. Outros você é que vai ter que escolher os ativos, comprar, enfim, como os ETFs que eu tô te explicando. Renda variável. Gente, para nossa carteira de longo prazo é muito legal a gente se abrir um pouquinho para essa questão do risco, porque a gente tem tempo de recuperação. Historicamente, vocês vão ver que a bolsa de valores, ela aponta para cima. A gente vai colocar aqui um exemplo para vocês. Olha esse gráfico. Se você olha ao longo do tempo, ele é gradativo e tem mais crescimento, tem até uns fundos, mas fica uma coisa mais linear e para cima. Agora, olha agora esse exemplo que a gente vai colocar num curto espaço de tempo, pegando, por exemplo, o que aconteceu na pandemia. Olha como o gráfico vira um mar de sangue, né? Porque você está reduzindo o teu olhar, você está olhando para um intervalo de 2 anos, sendo que os nossos investimentos, pensando na aposentadoria e independência financeira, eles vão ser usados, mais uma vez, daqui 10, 20, 30 anos. Então, é legal que você olhe mais espaçadamente, que você vai entender que no longo prazo a tendência é que a sua carteira cresça. Então tudo bem você tomar um pouquinho mais de risco. Claro que tem que ser o seu limite, né? Cada um vai sentir o quanto pode colocar o pezinho nessa piscina gelada aí. Mas vale a pena assim não deixar só em renda fixa. E aí para isso você pode comprar ações de boas empresas, principalmente boas pagadoras de dividendos, já que você está pensando lá na sua aposentadoria. Pode até ter algumas mais novas de crescimento, aquelas empresas que ainda estão, né, com potencial de grande valorização porque elas estão no começo da jornada? Pode, mas eu colocaria uma pitada menor porque elas são mais arriscadas também, né? E você também pode utilizar fundos imobiliários. Eles não têm um grande potencial de crescimento, mas eles têm a recorrência da renda passiva. E uma coisa legal é que, indiretamente, eles acabam também tendo um pouco da proteção em relação à inflação, né? Afinal, o setor imobiliário acompanha o mercado, os aluguéis são reajustados e você acaba recebendo isso de tabela. Então, se a nossa preocupação era a inflação, tá aí mais uma boa opção para você colocar na sua carteira. Uma coisa muito legal que eu sei que vários de vocês estão de olho é criptomoedas. Tem coisas alternativas, novas, que a gente pode colocar na nossa carteira e as criptos estão super em alta. Mas tem outras coisas também, como fundos de investimentos internacionais que investem até em cannabis, em locais que isso já não é mais proibido. Então, se você quer colocar essas coisas mais alternativas na carteira, para o longo prazo faz sentido, porque como elas são mais arriscadas, é o que eu te falei, dá para colocar porque você tem mais tempo de recuperação. Essas carteiras costumam ser um pouco mais voláteis, então você tem que ter estômago. Para o curto prazo não serve, mas para o longo prazo serve. Então, se você tem esse desejo, uma pitadinha disso faz todo sentido na sua carteira, mas é uma pitadinha. Sabe quando você erra pimenta na comida? É isso, entendeu? Então é uma pitada de verdade, para você não se expor demais ao risco. O quinto investimento que eu quero te mostrar são os fundos de investimento. Se você gostou de tudo isso que eu falei, mas achou muito complicado, não vai querer estudar tão profundamente, não vai ter nem tempo para isso, um bom fundo de investimento pode fazer esse trabalho todo por você. Vai ter um gestor de fundo ali, tomando as decisões de compra e venda de ativos por você e você vai participar dessa festa aí do investimento. A questão é que tem muito fundo de investimento ruim, então é importante que você pesquise muito bem. Mas tem fundos cambiais, tem fundo de renda fixa, tem fundo multimercado que mistura renda fixa com renda variável, tem fundo de ação, então você pode montar uma carteira super legal onde você faça os seus investimentos, mas tem alguém ativamente ali tomando decisões por você. Eu já falei aqui, mas vou colocar de novo, esse é o site que eu gosto de pesquisar fundos de investimento. Se você tem o nome do fundo que você está interessado,
você joga lá. Se tiver o CNPJ dele, então melhor ainda, porque às vezes os nomes, né, gente, vocês já viram os nomes de fundo? Parece, sei lá, bula de remédio. Então você pega o CNPJ, que aí não tem erro, né, é um código único, você joga lá e você vai conseguir entender bem melhor. Ai, Sam, mesmo assim achei confuso. Pede ajuda para um profissional para você tomar essas decisões. Seu assessor de investimentos, um bom planejador financeiro pessoal consegue te ajudar. O último item que eu quero trazer que pode compor a sua estratégia de aposentadoria é um bom fundo de previdência privada. Gente, esse instrumento tecnicamente está na área dos seguros e não dos investimentos, mas elas usam os fundos de investimento para te remunerar. O que é legal de você ter uma previdência privada? A primeira coisa é se você for uma pessoa indisciplinada. Sabe por quê? Porque você vai receber um boleto, você vai pagar todo mês religiosamente como se fosse uma conta. Então, se de repente para você é muito difícil ter a iniciativa de todo mês tirar um dinheiro por conta própria e ir lá investir, a Previdência vai te obrigar a fazer isso automaticamente, sem ter que pensar demais, tá? Outra coisa bacana aí da Previdência é que, por ser um seguro, ela tem outras funções dentro do seu planejamento financeiro pessoal, como, por exemplo, sucessão. Deus o livre guarde se acontece alguma coisa com você, a previdência privada, assim como um bom seguro de vida, não passam por inventário. Então, a sua família tem acesso direto àquele dinheiro, sem burocracia, e pode ser usado até para fazer a abertura do inventário. Muitas famílias nesse momento têm um problemão, porque tem um patrimônio maravilhoso, mas não definiram uma estratégia de sucessão e quem ficou com a herança não tem o dinheiro para abrir o inventário. Então, colocar a previdência privada pode ajudar até nessa parte. Outra coisa bacana é a parte tributária. A previdência privada, dependendo de como você faz a sua declaração de imposto de renda hoje, pode te trazer benefício fiscal no presente ou então lá no futuro, já que ela chega na menor alíquota possível dos investimentos que tem aí imposto de renda, chegando a 10% e não a 15% quando o seu dinheiro fica mais do que 2 anos investido. Então ela tem outras características que podem sim compor a sua estratégia. A questão, mais uma vez, tem que ser um bom fundo de previdência. Tem muito fundo ruim, principalmente de banco tradicional. Então, se você já contratou uma, pega aquele site lá que eu mostrei para vocês, o Mais Retorno, joga o nome lá, dá uma olhada. Se você não conseguir analisar sozinho, pede ajuda, tá? Então, um bom corretor de seguros, um bom assessor de investimentos, um planejador financeiro pessoal que é isento e que vai realmente olhar para o teu cenário, conseguem avaliar se você está com o melhor produto ou não. Com uma estratégia dessa, você vai ter uma carteira diversificada e com foco no longo prazo. O ideal é que você, anualmente, no mínimo, tenha uma noção se ela está rendendo acima da inflação diante das metas que você estabeleceu. Então, se você investe por um único canal, às vezes o próprio aplicativo ali do seu banco, da sua corretora, já vão te trazer os resultados consolidados. Se você investe em vários locais, o que eu sugiro é que você tenha algum tipo de controle, como, por exemplo, consolidadores de carteira. No mercado tem alguns aí, né? O Kinvo, Gorilla, Trademap, enfim. Por quê? Porque você precisa ver isso de uma forma geral para você ter essa sensação. Minha carteira de longo prazo anualmente está batendo a inflação e me trazendo os juros reais que eu espero? Sim ou não? E aí você faz as adequações necessárias. Achou tudo isso muito legal, mas muito complexo? Então terceiriza! Você sabe que eu sou planejadora financeira pessoal e eu posso te ajudar com tudo isso. Então aqui embaixo na descrição tem todos os meus contatos e se você quiser ajuda para montar a sua carteira de aposentadoria e independência financeira, conta comigo que a gente vai fazer algo muito bacana no seu perfil, de um jeito que você olhe para a sua carteira e enxergue com clareza a sua estratégia.